aqui estou mais uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo. Hoje, mais uma vez, venho aqui falar da América. Venho falar da América e venho falar do documento mais importante alguma vez escrito aqui na América, que é a Constituição. Lei da Terra, the Law of the Land. Em 1776, depois da América ter declarado a independência da Inglaterra, foram criados os 10 artigos para, de alguma forma, serem as diretivas de governo da Confederação de Estados, que nesse tempo eram unicamente 13 Estados. Essa é a razão porque, se vocês repararem, a bandeira americana tem exatamente 13 listas. Estas 13 listas estão aqui, elas representam os 13 Estados fundadores dos Estados Unidos da América. As estrelas, atualmente, elas representam os 50 Estados. Mas estas listas, elas representam os Estados fundadores, os 13 primeiros Estados americanos que fundaram os Estados Unidos da América e que era chamada nessa altura a Confederação de Estados. Ora, eles, depois de 10 anos de terem posto em ação essas 10 regras da Confederação dos Estados que estavam a formar os Estados Unidos, compreenderam que realmente esses 10 artigos não serviriam para poder realmente levar um país desta dimensão para a frente, e decidiram em 1787 juntar-se em Filadélfia e, através de uma convenção que é chamada a Convenção da Constituição, os chamados pais da América, que são John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, George Washington e, por fim, um dos mais importantes, e eu digo um dos mais importantes porque foi ele quem redigiu e escreveu a Constituição, foi James Madison. Eles decidiram realmente, depois de vários debates e de várias ideias terem sido postas na mesa, chegaram a uma conclusão quais seriam os mais importantes artigos que deveriam fazer parte de uma Constituição. E aí eles criaram aquilo que nós conhecemos como a Constituição Americana. Os primeiros 7 artigos são, sem dúvida, extremamente importantes. Foram eles que deram as diretivas principais para que os Estados Unidos da América pudessem ter um documento pelos quais eles pudessem reger e que pudesse levar o país para a frente de acordo com as leis daquilo que eles consideraram ser justo e consideraram ser aquilo que era de extrema importância para a formação de um país jovem com uma ambição extraordinária. E então esses senhores considerados os pais da nação, depois de muito estudarem, de muito analisarem quais seriam os fundamentos principais para que realmente uma nação pudesse seguir em frente de bem e para o bem, decidiram que no primeiro artigo devia estar, sem dúvida, no primeiro, segundo e terceiro artigo, como seria constituído o governo dos Estados Unidos. No primeiro artigo, bem como deve ser constituído o poder judicial, o poder legislativo, quais os seus deveres, obrigações para com o povo. Depois daí, deveres, como é que eu digo? Deveres, poderes e obrigações, porque um governo, seja ele qual for a parte do governo, seja ele o legislativo, o executivo ou o judicial, todos eles têm os seus poderes, todos eles têm os seus deveres e todos eles têm as suas obrigações para com a população que representam. Mas, como eu ia dizendo, no primeiro artigo, eles decidiram pôr o que seria realmente os poderes, deveres e obrigações do poder legislativo. No segundo artigo, eles decidiram que seria, sem dúvida, o segundo poder mais importante seria o poder executivo, que, por sua vez, é de alguma forma liderado pelo presidente e pelo vice-presidente. Por isso, estar aí no segundo artigo da Constituição. No terceiro artigo vem o Poder Judicial, que é considerado, atualmente consiste de 9 juízes. No momento, 4
considerados progressivos, ou seja, democratas, e 5 mais conservativos, que são considerados os republicanos atualmente. Seguir à primeira, segunda e terceiro artigo da Constituição, eles viram descrever o terceiro artigo da Constituição. E o terceiro artigo consiste o quarto artigo consiste no poder dos Estados. Ele, através do quarto artigo, eles definem quais são os poderes do Estado. E aí eles dão aos Estados o direito e o poder de poderem eles próprios criarem leis internas para poder melhor gerir o seu Estado. A partir do quarto artigo veio o quinto artigo, né? E o quinto artigo quer dizer que, como é que eu digo isto de uma forma compreensível? Será que, como é que é dizer, que pode ser feita uma emenda à Constituição? É talvez um dos artigos mais importantes, porque ele é o único artigo que realmente dá poderes para que se possa fazer emendas à Constituição. Segundo o quinto artigo da Constituição, ele dá o poder ao Congresso, ou seja, à Casa dos Representantes e ao Senado, o poder de se 2/3 do Congresso aprovar uma lei e posteriormente 3/4 do Congresso ratificar essa lei e a aprovar, quer dizer que pode ser criada ou feita uma emenda à Constituição. É sem dúvida uma das mais importantes emendas, artigos, que por sua vez permite as emendas à Constituição. E posteriormente foram feitas 26 emendas. As primeiras 10 são constituídas por aquilo que se conhece o Bill of Rights, ou seja, os direitos dos cidadãos, e as seguintes são emendas feitas para de alguma forma trazerem mais justiça e trazerem ao povo uma melhor liderança e um governo mais justo para com todos. Vemos, por exemplo, nisso no 13º artigo, veio-se a trazer a abolição da escravatura. Realmente, para mim, uma das melhores emendas que podia ter sido feita à Constituição. Eu não compreendo como é que, desde o princípio, não foi dada a liberdade a todos os seres que viviam neste lugar do mundo. Mas, infelizmente, vivimos em tempos completamente diferentes daqueles que vivemos hoje e não poderemos, de alguma forma, julgá-los atualmente sem compreender realmente esse momento histórico em que eles viviam. Devemos olhar as coisas não pelo dia de hoje, mas pelo dia em que eles viviam e como é que nesse tempo as coisas eram vistas e não como as que vemos hoje. Claro que houve uma evolução nos direitos civis, nos direitos das pessoas, e compreendeu-se que havia coisas que estavam erradas, havia coisas que estavam certas, e isso faz com que as sociedades continuem a evoluir. É isto que se faz. Aprende-se com os erros e corrigem-se eles. E a América fez isso. A América teve, graças a Deus, em 1791, no dia 15 de dezembro, decidiram criar as emendas à Constituição. Foram criadas desde esse tempo, além das primeiras 10 que fazem o que nós conhecemos como o Bill of Rights, 16 mais, até 1971, onde foi criada a última, que é a que dá direito aos cidadãos de poder votar a partir dos 18 anos de idade. Que antes não, a idade era muito superior aos 18 anos. Mas a partir de 1971, que foi a 26ª emenda à Constituição, todos os cidadãos com a idade de 18 anos podem votar em qualquer eleição dentro dos Estados Unidos da América. Mas venho aqui falar disto porque é de extrema importância. A Constituição americana é um dos papéis mais bem escritos e mais bem elaborados da história da humanidade até hoje, não é? O 6º artigo, ele divide, como é que é dizer, é a divisão e a supremacia e juramentos. O que é que isto quer dizer? Todas as dívidas devem ser pagas pelos Estados Unidos. Quer dizer, as dívidas, a supremacia e os juramentos. Quer dizer,
As dívidas, isto está dividido em três secções completamente bem distintas, o artigo 6. O artigo 6 é extremamente importante também porque é ele que faz com que os Estados continuem a funcionar. Os Estados têm a obrigação de pagar as dívidas, o Governo tem a obrigação de pagar as dívidas federais, pagar aos seus devedores, aos seus credores e assim por aí acima. A supremacia porque garante de alguma forma a sua identidade própria e a sua defesa da sua própria identidade enquanto país. Os juramentos pelo seguinte, sempre que fazemos, quando vamos a tribunal, fazemos o juramento e quer dizer que estamos a falar a verdade. Esses juramentos são válidos muito a sério aqui na América, embora as pessoas aí do outro lado do mundo talvez não saibam isso, mas aqui na América a verdade é muito sagrada. É preferível uma verdade que doa que uma mentira que nos faça rir. E aqui na América, mais do que em qualquer outro país do mundo que eu conheço, isso é real perante organismos oficiais. Por isso, se algum dia, por acaso, forem apanhados por algum polícia aqui na América ou alguma coisa, quando vierem visitar este país, mesmo que tenham feito algo errado, admitam. Sejam honestos, não mintam, sejam verdadeiros e autênticos, que isso poderá ser a vosso favor. Mas vocês aqui na América têm um direito também que é constitucional, que é o direito a ficar calado e não dizer nada. É um direito também garantido pela Constituição, que é, eles chamam-lhe the Fifth, a Quinta Amendment. Quer dizer que tu tens direito a ficar calado. Tens direito a não dizer nada a ninguém, inclusivamente nada que te possa incriminar. E quando dizer, mas o que é que aconteceu? E tu dizes, eu a partir deste momento não responderei a mais pergunta nenhuma, sem ser na presença de uma pessoa competente para me poder defender em caso de eu ter que ir a tribunal ou ser presente perante outra qualquer autoridade. Isto é importante saber isto. Todos nós, todas as pessoas dentro dos territórios americanos, cidadão ou não cidadão, têm direito o que eles dizem evocar a quinta. Evocar a quinta quer dizer que é de alguma forma ficar calado, não dizer nada, que é o melhor por vezes, é melhor ficar calado e não dizer nada mesmo, né? Sétima emenda também é extremamente importante porque ela é realmente aquela que é a ratificação da Convenção dos Novos Estados. Quer dizer que pode ser feita qualquer emenda ou ratificação à mesma, desde que pelo menos 2/3 dos Estados estejam de acordo. 2/3 de todo o Estado americano, ou seja, 2/3 do Congresso têm que estar de acordo para poder passar para a frente uma emenda à Constituição. A seguir a essa vem a oitava emenda, que também é de extrema importância. Todas as emendas são importantes. Todas as emendas feitas à Constituição, principalmente estas que são parte do Bill of Rights, são as 10 mais importantes e por isso é que eu vim falar delas hoje, porque eu penso que elas, para além de fazerem parte dos artigos da Constituição, elas fazem parte, algumas também, do Bill of Rights. Bill of Rights e a Constituição são duas coisas completamente diferentes, ok? O Bill of Rights, a Constituição, são 7 artigos, e esses 7 artigos foi aqueles que eu falei, mas depois vem o Bill of Rights. O Bill of Rights é onde vem definidos os direitos dos cidadãos. A última, que eu falei, o último artigo, que é o 7º artigo, que é o direito à ratificação, esse é o último artigo que faz parte da Constituição, ok? Só existem 7 artigos na Constituição. Existem 10 emendas no Bill of Rights. São as primeiras 10 emendas, são consideradas o Bill of Rights. As outras 16 são consideradas emendas simplesmente. Por isso é preciso saber fazer a divisão entre elas e saber compreender que elas são independentes umas das outras. Os artigos definem quais as leis e regras do Estado e dos Estados e dos Estados Unidos, enquanto que o Bill of Rights, que faz parte das primeiras 10 emendas, vem trazer aquilo que é considerado os direitos civis enquanto cidadãos dos Estados Unidos da América. E ela prevalece igual para todos os cidadãos em qualquer Estado que se esteja. A principal e a mais importante, que é defendida por todos, que é a liberdade de expressão, a liberdade de religião e a liberdade de imprensa.
Essa faz parte da primeira emenda à Constituição, ou seja, da primeira lei que protege os direitos dos cidadãos na América. A segunda vem dar o direito realmente a qualquer cidadão poder ter uma arma na sua casa para poder defender ou poder criar uma milícia para se defender de um governo que possa querer usurpar de alguma forma os seus direitos. E assim são 10. Eu posso mais tarde fazer um programa único e exclusivamente para poder vir falar do que é o Bill of Rights, o que é que são as outras 16 emendas, cada uma bastante bem explicável. Isto como é que eu digo? Apesar de ser muito fácil de compreender a Constituição Americana, cada um destes artigos que eu falei tem as suas secções e cada secção define cada uma das bases mais importantes que cada artigo vem trazer à mesa. Isto que eu falei não é a totalidade do que é a Constituição. A totalidade do que é a Constituição é muito mais complexo. É muito mais complexo e através dela compreendemos quais são os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas obrigações para com a América e para com todos os cidadãos dentro da América. E isso é importante compreender quando se vive dentro deste país. Infelizmente, há muita gente aqui dentro deste país que nem sequer imagina, nem sabe os direitos, nem os deveres, nem as obrigações que tem para com o país e que o país tem para consigo mesmo. Por isso é importante realmente ser educado dentro das regras e leis, seja qualquer o que for o país que vivemos, para melhor nos podermos defender e também para de alguma forma melhor compreender porque é que as coisas são feitas da forma que elas são feitas. Muitas vezes nós apontamos o dedo, aquilo é feito assim, é errado, mas nós não sabemos as razões por detrás das coisas serem aquilo que são. Antes de julgarmos a Constituição, devemos primeiro compreender ela na sua totalidade. Devemos ser capazes de ler não só os artigos, mas ler as suas secções e compreender o que é que cada uma define. Porque, como é que eu digo, a Constituição Americana, a partir nas secções, como se costuma dizer, é nos pormenores que está o diabo. E é aí que realmente devemos ter a capacidade de compreender o que são as secções dos artigos e compreender cada um deles e de aí compreender quais são os nossos direitos, deveres e obrigações que nos é garantido e que nos é requerido através de cada uma delas, não é? Porque realmente a Constituição é constituída unicamente por certos artigos, sem dúvida, mas cada um deles tem um número bastante significativo de secções e cada uma delas define áreas bastante importantes e específicas dentro daquilo que são as leis dentro deste país que é os Estados Unidos da América. Hoje não quero ir mais longe, só vim aqui dar um pequeno conhecimento sobre esta área. Vim vos fazer compreender como é que a Constituição Americana nasceu, qual a razão por que ela nasceu, quem foram os pais, os fundadores da nação. Vim falar desses grandes homens como foi John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, George Washington e James Madison. Sem dúvida, eles não foram só os pais deste grande país, eles foram homens com grande visão, com uma visão extraordinária, capaz de compreender todas as possíveis possibilidades que este país podia atravessar no futuro. Realmente, a Constituição Americana, para quem teve a oportunidade de a ler e a compreender na sua totalidade e teve a capacidade de, como é que eu dizer, de secar cada uma das secções e compreender que cada uma das secções é extremamente importante, cada uma delas dá-nos direitos inalienáveis que ninguém nos pode tirar, porque a Constituição Americana não nos dá direitos, ok? Segundo a Constituição Americana, ela protege os nossos direitos que nós temos enquanto seres humanos.
A Constituição não nos dá nada que não seja por direito já nosso. É algo que devemos compreender através deste documento. É que a Constituição garante os nossos direitos enquanto seres humanos. Ou seja, garante os direitos humanos de cada um de nós, a todos os níveis possíveis dentro de aquilo que era concebível para o tempo em que a Constituição foi escrita, que foi 1787. Se olharmos para o número de anos que ficaram desde que ela foi escrita e o que é que a sociedade já evoluiu desde aí, compreendemos que realmente eles tiveram que ser homens realmente com uma visão extraordinária e com uma capacidade de interpretação de leis e direitos e regras realmente invejável aos dias de hoje. Por isso, quando eu olho para a Constituição americana e quando a li pela primeira vez, eu disse, uau, estes senhores realmente eram pessoas com uma inteligência extraordinária e, se não, como é que é dizer, inspirados por uma divindade, realmente foram pessoas, sem dúvida, com uma clara evidência, com uma clareza de alma e de espírito extraordinária, porque só homens com essa clareza e com essa centelha divina podiam ter tido a capacidade de escrever um texto com tanta, como é que é dizer, com tantos aspectos realmente que enfrentamos no dia a dia de uma forma extraordinária, como eu até me é difícil poder exprimir em palavras para que vocês possam compreender a razão de eu ter ficado tão fascinado com o documento que é a Constituição Americana. Não é só a Constituição Americana e depois, por sua vez, também as emendas que lhe foram feitas, não é só o Bill of Rights, que são as primeiras 10 emendas, como as consecutivas 16, que fizeram um conjunto das 26 emendas que hoje fazem parte da Constituição. Realmente devemos tirar o chapéu a esta gente que teve a capacidade de compreender aquilo que realmente era importante e necessário trazer como leis e para assegurar os direitos dos cidadãos deste país. Ok, amigos, hoje penso que já fui um pouco longe demais. Isto é realmente uma matéria muito complexa. Eu tentei reduzir aqui isto o mais como foi possível para que vocês tivessem apenas uma ideia geral sobre isto. Não vim aqui discriminar nem os artigos, nem a complexidade que foi necessária para poder criar a Constituição, através da discussão que foi feita na Convenção em Filadélfia em 1887. Mas quero que vocês compreendam uma coisa. Eu gostaria imenso que cada um de vocês desse lado pudesse dar uma vista de olhos à Constituição Americana. Não custa nada. Penso que pode ser encontrada certamente através do Wikipédia ou através de algum site aí na internet onde vocês possam aceder a ela se realmente quiserem saber mais sobre este assunto. Porque se realmente vocês gostam de compreender a grandeza dos homens que escreveram esta Constituição, devem ler aquilo que eles escreveram. E através dessa leitura vocês vão compreender que realmente os fundadores da América, os chamados fundadores da nação, eram realmente pessoas com uma visão extraordinária. Realmente algo fascinante. E até hoje fico por aqui. Até ao próximo Conversas com o Mundo. Espero que tenham gostado mais uma vez deste assunto que trouxe aqui, para que mais uma vez vocês possam compreender mais um pouquinho da divisão de poderes e como é que se constitui aqui as regras e os deveres dos americanos. Ok, até o próximo episódio de Conversas com o Mundo. Aqui fico com um abraço para vocês todos e até o próximo episódio.